Momento exaltando o nome do Senhor. Vamos nos colocar nesta tarde na presença dEle, já glorificando Ele, não pelo que Ele fez ou porque a gente espera que Ele faça, mas pelo que Ele é nas nossas vidas, amém? Então entoie a Ele louvores, louvor que vem do seu coração. Diga a Ele, aleluia, Jesus, pois amo estar na Tua presença, aleluia, pois Tu és grandioso, Tu és maravilhoso. Senhor, nós cremos, Pai, na Tua santidade. Cremos, Senhor Jesus, na exaltação, Pai, no doce perfume que exala a Tua presença sobre nós. Nós queremos, Senhor, sentir o cheiro suave que vem de Ti, que nos conduz a caminhos verdejantes, que nos conduz, Senhor Jesus, segundo os Teus passos. Pai, nós queremos ser conduzidos, Pai, pela Tua presença. Então eis-nos aqui, Senhor Jesus. Nós queremos que o Senhor já se faz presente aqui, queremos sentir a Tua presença. Senhor Jesus, que não seja mais um culto sendo ministrado, mas que nós possamos viver experiências contigo, experiências novas, nos derramando, Senhor Jesus, e transbordando na nossa vida, o nosso coração no Teu altar, Pai. Nós nos colocamos aqui hoje, nessa tarde, para dizer que só Tu és santo, só Tu és santo, só Tu és exaltado, digno de toda honra, digno de toda glória, digno de todo louvor e exaltação, Pai. Oh Jesus, olha para cada um dos Teus filhos neste lugar. Vem com a Tua presença, Senhor Jesus, e se engrandeça aqui, Pai. Tu tens a liberdade, por isso Te exaltamos com essa canção. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por Ti. Declare isso a Ele. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero Te falar que Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder, amém, amém. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder, amém, amém. Oh, 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 la 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 la. Declare que tudo está preparado neste lugar para receber o Senhor Jesus. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por Ti.
Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Declare todos os versos e canções. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio. Então exalte o nome do Senhor agora e declare: só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo. Nós cremos na tua santidade, só tu és santo. Não há outro, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como. Diga: só tu és santo, só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Senhor Jesus, desde já nós agradecemos, Pai, o teu mover em nosso meio, Senhor Jesus. Nós santificamos, Senhor, não só este lugar, mas o nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração, como templo do teu Espírito Santo. Nós pedimos, Senhor Jesus, se faça presente regularmente sobre nós, Pai. Tens a liberdade, Senhor Jesus, para fazer as tuas grandes obras neste lugar, Jesus. E só quem crê, dê uma linda salva de palmas a Ele. Pode aplaudir a Jesus, amém? Glória a Deus. Quem aqui crê na alegria e a força do Senhor? Levanta a mão assim para mim ver. Ih, acho que pouquinha gente, hein? Quem aqui crê na alegria do Senhor? E quem crê que a alegria do Senhor tem o poder para derrubar as barreiras, para enfrentar a dificuldade, que a alegria do Senhor nos faz avançar?
Amém? Glória a Deus. Então vamos mexer o templo do Espírito Santo em adoração a Ele. Quem está comigo? Diga amém. Glória a Deus. Então vamos assim nas palmas. A gente vai declarar que a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? A alegria do Senhor é a nossa força. A Ele toda a honra e toda a glória. Todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. A Ele toda a honra e toda a glória. Todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre. Amém. Diga assim, ó. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com a sua adoração. Celebre ao Rei, se necessário for. Eu quero ouvir a igreja. A Ele toda a honra e toda a glória. Todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. A Ele toda a honra e toda a glória. Todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre. Amém. Todo mundo junto assim, ó. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, se necessário for. Celebre a sua igreja, celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, se necessário. Todo mundo junto. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, se necessário for. Diga glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém. Quem aí está mais alegre agora? Amém. Glórias a Deus. Glórias. Vamos continuar movendo esse ambiente de alegria, mas agora em oração, com mais adoração, para que a gente esteja com o nosso coração totalmente aberto e voltado ao Senhor, que os nossos olhos neste momento estejam voltados à palavra de Deus, para que nós possamos ser conduzidos totalmente a Ele. Amém? Antes da gente voltar e adorar, quero saber se alguém aqui tem algum testemunho para compartilhar com a igreja, para que a gente possa edificar a fé daquilo que a gente tem vivido e experienciado na presença do Senhor. Se você tiver algum testemunho, pode levantar sua mão, pastor. O pastor Daniel vai até você aí. Alguém? Alguém tem alguma experiência com Cristo que possa compartilhar com a igreja? Não sem vergonha, nós estamos em comunhão com todos os irmãos. Pastor Daniel, aqui na frente, ó. Os demais podem sentar um pouquinho.
Aqui, ó. Isso. Boa tarde, irmão. Tudo bem? Qual o testemunho do senhor? E faz tempo que o senhor está em São Paulo já? Amém. E aí depois que o senhor começou a patrocinar, as portas foram abertas. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor com as nossas palmas pela vida do irmão. Amém. É a obra do Senhor sendo feita, né, através do patrocinador, aí a nossa TV. Uma grande obra que o nosso missionário R. Soares tem feito aí na Igreja da Graça. Amém. Vamos nos colocar de pé. Glória a Deus. Amém. Feche seus olhos. Vamos continuar nesse espírito de adoração diante da presença do Senhor. Eu peço que nesse momento você abra sua boca e dedique palavras de exaltação ao Senhor. Abra o seu coração a Ele. Fala: Senhor, eis-me aqui, Pai, com o meu coração aberto para receber da Tua palavra. Eis aqui, Senhor Jesus, com o meu coração aberto para ter do discernimento daquilo que o Senhor tem, Pai, da revelação da Tua palavra sobre as nossas vidas. Senhor Jesus, nós pedimos, Pai, usa a vida do Teu servo, do Teu pastor. Derrama, Senhor, sobre ele, Senhor Jesus, as bênçãos sem medidas e transbordantes. A autoridade do Teu Espírito Santo sobre a vida do Teu servo, Pai. Para que ele possa, Senhor Jesus, continuar conduzindo, Pai, este ministério. Continuar, Senhor Jesus, conduzindo esta igreja, Senhor Jesus. Nós pedimos a manifestação do Teu poder, Pai. Se revela em nosso meio, Senhor Jesus. Faz a Tua obra aqui, Deus. Peça para Ele, fala: Senhor Jesus, eis-me aqui, Pai. Nós queremos, Senhor Jesus, um encontro com o Senhor. Queremos, Senhor Jesus, ir além, Senhor, daquilo que já conhecemos, daquilo que já vivemos. Nós queremos, Pai, mais da Tua presença, Senhor Jesus. Então revela a Tua presença, a Tua obra sobre nós. Seja, Senhor Jesus, o nosso alicerce, Senhor. Toma, Senhor Jesus, o Teu lugar de honra, o Teu lugar de direito. Toma, Senhor Jesus, este lugar, Pai, dentro de cada um de nós. Nós queremos, Senhor Jesus, declare isso a Ele. Vem e toma o Teu lugar. Tens minha vida como altar, um trono de louvor. Entrego a Ti, Senhor, meu Deus. Guarda o nosso coração, Senhor Jesus. Guarda o meu coração no Teu jardim particular. Vem regar-me com Tua unção, para que eu possa exalar Teu ser. Peço isso a Ele. Dai-me Tuas asas pra Te alcançar nos lugares altos, aonde Tu estás. Estás assentado acima de todos. Quão grande Tu és, mas mesmo assim habitas em. Peça para Ele vir e tomar o lugar dele de direito nesta tarde. Vem e toma o Teu lugar.
altar. Um trono de louvor entrego a ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração no teu jardim particular. Vem regar-me com tua unção, pra que eu possa exalar teu ser. Dai-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás. Estás assentado acima de todos. Quão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Dai-me tuas asas, dai-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás. Estás assentado acima de todos. Quão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Declara, igreja, dai-me tuas asas, Senhor. Dai-me tuas asas pra te alcançar. Quão grande tu és, mas mesmo assim. Se você quer chegar em lugares altos com o Senhor, declare com fé de todo o seu coração: dai-me tuas asas, Jesus. Dai-me tuas Estás assentado acima de todos. Quão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Dai-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás. Estás assentado acima de todos. Quão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. É o que nós queremos, Senhor Jesus, mergulhar mais fundo na tua presença, Senhor, poder viver incontáveis experiências, Senhor Jesus, contigo, diante, Senhor Jesus, da tua presença, do teu altar. Senhor, eis-nos aqui, Pai. Nós queremos a revelação, Senhor Jesus, do quem tu és sobre nós. Queremos, Senhor Jesus, ter verdadeiros encontros contigo. Senhor Jesus, não cesse de derramar a tua presença, não cesse, Senhor Jesus, de derramar a tua unção, Pai. Olha, Senhor Jesus, para cada um de nós, pois nós queremos, Senhor Jesus, adentrar, Pai, no Santo dos Santos, e por isso declaramos: dai-nos, Senhor Jesus, das suas asas, Pai. Dai-nos, Jesus, dai-me tuas asas pra te
tu és. Mas mesmo assim, habitas em mim. Espírito Santo, nós queremos e pedimos ao Senhor que o Senhor venha derramar da tua graça aqui nesta tarde. Pai, que cada pessoa aqui ela possa, ó Deus, ter o entendimento da tua palavra, para que ela saia daqui hoje, Espírito Santo, melhor do que ela entrou. Porque sem o entendimento da tua palavra, o Senhor declara que o povo é destruído. Muitas pessoas, elas estão se destruindo porque ela não tem o entendimento da tua palavra. Dá o entendimento, Senhor, que esta pessoa ela saia daqui esclarecida, que ela possa, Espírito Santo, através da tua palavra, se consertar, voltar ao caminho e viver a tua bênção, Pai. E todos que creem digam amém. Vamos dar uma linda salva de palmas para Jesus. Boa tarde, irmãos. Vocês estão bem? Pode se assentar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu falo que é o culto do sono, né? Quem almoçou? Deixa eu ver. Eu não sei o que é pior, né? Almoçar ou não almoçar, né? Porque depois do almoço dá sono, não dá? Não dá? Ah, dá, claro que dá, né? Dependendo do que come, então, né? Aí que dá sono mesmo, né? Só Deus, né? Gente, hoje eu quero ensinar você. É uma mensagem que eu não costumo pregar, não. Eu acho que é até muito difícil falar dessa mensagem, mas ela ensina a cada um de nós que nós temos que nos converter duas vezes. Existem duas conversões. Talvez você só se converteu a primeira parte, a segunda talvez não. E hoje a gente viu que realmente não. Tem muitas pessoas que não se converteram pela metade. Algumas até se converteram, mas talvez acho que esqueceu que se converteu, que precisa voltar ao caminho. Está lá em Atos capítulo 20, versículo 21. Mas antes de entrar nessa palavra que eu quero falar, deixa eu ler o versículo, e aí eu passo um testemunho. Eu quero passar para você um testemunho, para você ver como que o povo precisa ter mais fé. Porque talvez se converteu a Deus, mas não se converteu à fé. Olha como esse versículo é. Acharam aí? Atos, deixa mais baixo. Atos 20, 21. E diz assim: testificando tanto aos judeus como aos gregos, porque Paulo pregava não só para o convertido, mas para aquele que não era. E o que o Paulo estava testificando, provando, fazendo a pessoa entender que tinha que ser daquele jeito? Aí ele fala, testificando a conversão a Deus. Deixa eu perguntar aqui, quem se converteu a Deus aqui? Vocês não estão convertidos ainda não? Vocês não levantaram a mão? Não entendi. Quem se converteu aqui? Tá. E o que é conversão? A irmã falou ali, eu vi a irmã mexendo a boca ali, eu li os lábios dela. O que é conversão? Mudança de vida. Isso é conversão. É você mudar a sua conduta, é você ter uma mudança na sua vida. Isso é conversão. Mas não pode se converter pela metade não, viu? Tem gente que só se converte um pouquinho, não se converte completamente. Aí também não adianta nada. Aí tem que se converter mesmo. E como acontece a conversão? Tudo isso eu vou explicar. Como que a pessoa se converte? Você tem que saber. Porque às vezes você, em vez de você estar convertido, você pode estar convencido. E quando a pessoa está convencida, quando você traz a verdade para ela, ela reluta muito, ela briga. Não é assim que eu entendo, não. Ela está convencida. Por mais que mostre, não pode ser desse jeito aqui não, hein? Mas a pessoa se convenceu. O convencido é complicado às vezes, viu? Porque ele não aceita a palavra. E olha o que está escrito lá na palavra. Então é bom você entender o que é conversão, como que acontece a conversão, mas a Bíblia fala que você não deve se converter só a Deus. Aí ele fala, a conversão a Deus esse é o mais. Tem mais alguma coisa aí. Que aí talvez você só se apegou à questão da conversão a Deus, não é só não. Então Paulo
testificou a conversão a Deus e a conversão também à fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Tem muita gente na igreja que se converteu a Deus, eu até acredito. Mudou a conduta, mudou as músicas. Mudou as músicas, né? Mudou as músicas. Mudou as músicas, né? Mudou as músicas. Tem que ficar perguntando mais do que 2 vezes. Por quê? Porque, irmão, não agrada mais nossos ouvidos. O bom é louvar a Deus, é o louvor a Deus. A gente escuta louvor. Ainda tem gente que ainda escuta aquelas músicas de sofrência. Quando não, eu não acredito que um cristão possa emprestar o ouvido para ouvir essas músicas. Aí tem umas músicas que, meu Deus do céu, ridiculariza até a mulher. Não é possível uma coisa dessa. Música é uma coisa muito perigosa. Música tem influência. Até preguei semana passada, né? Pessoa, onde tem música tem bebida, né? É o ritmo. Você tem que tomar cuidado com o ritmo aí, porque a coisa é frenética. Então a Bíblia fala que tem muita gente que se converteu a Deus, mas ela não se converteu à fé. Ela está dentro da igreja, mas ela não tem fé ainda para ser curado. Não tem fé para expulsar o demônio. Eu olho que eu já encontrei gente na igreja de 20 anos, pastor, eu me converti. Coloca a mão, a pessoa está cheia de demônio. Mas por quê? Porque ela não se converteu para a fé. Porque não adianta só você se converter a Deus. Quem já está entendendo o que eu estou falando? É porque tem muita gente assim na igreja, que ela não se converteu não. Ela não acredita em milagre. Ela não acredita no mover de Deus. Que quando acontece um problema com ela, essa pessoa não consegue reagir, ela se entrega facilmente. Ela fica triste, ela se perturba, ela se entrega, fica abatida, chora, se desespera. Você não vê uma reação da pessoa, porque ela não é de fé. Ela não se converteu ainda para a unção de Deus. E é um convertido que sofre muito. E pode acontecer dele mudar, se ele não se converter à fé. Como eu falei, eu não prego muito esse versículo, não sei nem porquê, mas quando Deus fala para me pregar, eu já sei que é Deus que mandou pregar mesmo, que tem que pregar, tem que ensinar, porque se não ensinar... E hoje a gente viu aqui, muita gente foi curada, mas muita gente mesmo, hoje. Porque eu trouxe as pessoas aqui na frente e falei, gente, vamos viver a fé? Você tem que se converter, você tem que passar a acreditar no poder de Deus. Muita gente foi curada. É que hoje eu sou meio tranquilinho. Um tempo atrás eu era meio doido. Tem uma vez que um rapaz chegou, ele chegou com gesso no pé, com muleta e tudo. Eu vi que não conseguia nem colocar. Aí ele sentou, foi no culto à tarde, estava lá em Araçatuba. Tinha pouca gente, foi durante a semana. Eu bati o olho, comecei a pregar, mas aquilo me incomodou. Nunca tinha visto o rapaz. Né? O rapaz, é a primeira vez que foi na igreja. Aí eu falei assim, amigo, por que você está com esse gesso? Ah, porque eu operei, coloquei ferro, não sei o quê, e o médico falou que eu não posso pisar o pé no chão. Falei, tá bom. Continuei pregando e Deus falou comigo, tá errado. Aquilo me incomodou. Falei, mas se você colocar um pé no chão, você sente dor? Eu sinto. Então tá bom. Continuei pregando, aí Deus me incomodou. Falei, eu não posso lutar contra a fé, porque eu me converti a isso. Eu não sou só convertido na igreja, eu sou convertido pelo lado da fé também. Eu sou uma pessoa de fé, não consigo me negar o que está dentro de mim. Falei, amigo, olha, não dá mais não. Olha, faz o seguinte, o pastor vai até aí, vai colocar a mão na sua cabeça, eu oro daqui, e eu não vou até você não. Eu vou orar por você neste momento aqui, e Deus vai operar um milagre. Você crê? Ele falou, o que eu mais quero. Fiz oração. Falei, pode colocar. Pastor, eu vi alguém falar, meu Deus, não pode. Dá até raiva de pessoa assim, rapaz. Porque a pessoa atrapalha. Quem que é maior, irmão? É Deus. Mas as pessoas que estão dentro da igreja, elas não se converteram para a fé não, irmão. Elas têm medo. Elas não acreditam. Elas acham assim que não funciona. É complicado, é triste, porque a nossa igreja é uma igreja de fé. Me desculpe a sinceridade. A gente teve... De vez em quando, alguns pastores não incentivam o povo. Não fazem oração de libertação. Esses pastores têm que puxar a orelha deles. Não faz oração de libertação, de cura na igreja.
não incentiva a pessoa, né, a agir pela fé, está fazendo mal para o povo. Não pode fazer isso não. Porque a Bíblia fala que tem que levar o povo a se converter a Deus e levar o povo a se converter também uma vida de fé. Porque, irmão, daqui a pouco essa pessoa está desviada. Ela não vai ficar na presença de Deus se ela não se converter à fé. O rapaz começou a andar. Outro caso, eu falei, pega a faca. Não sei quem foi que gritou, pelo amor de Deus, não faz isso. Eu falei, vamos tirar esse gesso aí. Eu já fiz isso, já arranquei gesso de gente num culto. Isso é doido? Não, isso é fé, irmão. A Bíblia fala que a cruz é loucura para muitos, mas para aqueles que creem é o poder de Deus. Então a gente não pode achar que é loucura. Eu já acompanhei o missionário em algumas reuniões. De vez em quando eu fui motorista aí. Passei 2 dias dirigindo. E leva para cá, e leva para cá. Eu fiquei observando. Comecei a observar o homem de Deus. Simplicidade, fazia oração. E Deus operava. Nunca vi uma reunião sem a operação de Deus. Mas hoje eu quero dar essa apertadinha. Mas eu quero te colocar um testemunho que eu assisti ontem. De uma senhora que ela não podia engravidar. E ela engravidou. Mas depois do testemunho você vai ouvir. Tem uma coisa a mais aí que talvez você não vai perceber no testemunho. Mas olha só como é a falta de fé. Coloca o testemunho para mim, pastor. Ah, só tem uma parte do marido. Acho que o marido, acho que ele está com alguma coisa no dente. E ele fala meio enrolado, não dá para entender muito. Acho que o pessoal falhou nisso no testemunho. Coloca lá para mim, pastor, por favor, com áudio. Aumenta a minha família. Durante 29 anos de casamento, Zaira e Adilson alimentaram um sonho. O desejo de formar uma família acompanhou o casal durante décadas. Nós tentamos de tudo, nós tentamos até adotar, né? Foi até em 2020 que nós tentamos, né? Fiquei assistindo às aulas online, né? Que não podia estar presente. Então, quando foi em 2022, eu ainda estava no processo da adoção. E cada processo que eu passava, eu via uma criança e aquilo enchia meu coração de esperança, né, e de alegria, de que um dia a gente ia ter o nosso sonho realizado em Deus. Eu desejava muito porque, assim, é o sonho, né, de uma mulher ser mãe, né, e que nós casamos foi para fazer família, né, formar família, que Deus diz que é sem identificar, né. E muitas vezes era muito pessoal falando, né, você não é pai, não, você vê. Na minha, Está falando aqui que o pessoal chegava para ele, você não é pai, você já está 29 anos casado, você não consegue ter filho. Reunido, né? Aí eu olhava assim, mas falando, meu Deus, vai dar um nosso aí, em nome de Deus. Eu tive uma criança que ela estava assim, encantada com a criança, via brincar com a criança, tinha uma criança que ali, né, assim, chega quase chorava de emoção. Durante anos, o sonho da maternidade parecia cada vez mais distante. Além da dificuldade para engravidar, Zaira convivia com miomas no útero e o tempo avançava, até que ela conheceu a Igreja da Graça e começou a clamar pela vitória dela. Vindo na Igreja da Graça, nós aprendemos a determinar, né, e fazer oração, buscar em Deus, né, como a gente acreditar que a nossa bênção, né, ia chegar um dia. Eu sempre tive no meu coração de quando o Senhor abençoou Isabel. Isabel também era estéril, né, prima de Maria. O Senhor abençoou ela, sendo mãe de João, né. O Senhor falou que acabou o tempo daquela que era chamada estéril. E eu também peguei essa palavra, eu me agarrei nela. E eu sempre pedi a Deus, Senhor, aumenta minha família, né? E Deus, eu tenho certeza que Ele ouviu, né, a minha oração. Ela contou que um dia que eu fui orar pela Catiane, que estava entrando no hospital para ter o meu filho, o Mateuzinho, e eu pedi para que a igreja fizesse uma oração. E aí, ao findar a oração que todos fizeram pela minha esposa, que estava entrando no hospital, lá em 2023, ali por outubro de 2023, e aí o que aconteceu foi que ele disse, e você que não pode ter filho?
Coloca a mão no seu ventre, deixa eu fazer oração para você ter. E ela colocou, e orou, e creu, e Deus honrou. Aí eu fui, botei a mão no meu ventre e orei, Senhor, eu recebo. E aí veio como uma flecha no meu coração essa palavra que ele falou. Ali foi, acho que era um passando no Senhor, né? Ele foi um processo mesmo, foi na hora de média, né? Dia 18 de agosto, né, de 2025. Aí eu vim, peguei, não esperei nem ele me ligar, eu liguei para ele e falei com ele, Adilson, deu positivo. Aí eu saí curando, foi uma gravidez muito boa, tranquila, deu para mim trabalhar, né, eu vinha resolver minhas coisas, eu vinha na igreja, né, eu participava do evangelismo. Né? Foi muito boa, eu sinto saudade até hoje, maravilhoso. Quando tirou ele da minha barriga, eu escutei ele chorando, né? Ele chorou 2 vezes, uma é bem alto, foi muito lindo. Mãe, pela primeira vez. Oh, glória a Deus. Agora escuta. Ô, irmãos, sabe a idade dela? Olha a idade. 56. Logo no início do ministério lá no Ritmo, de 58, era livre, veio chegar na igreja com aquele barrigão assim. E conseguiu. Irmãos, Deus é Deus de milagres. Jesus disse, os impossíveis aos homens são possíveis para ele. Você não diminua, não. Quantas irmãs já disse, missionário, fechei a fábrica. Para de falar besteira, irmão. Seja positiva. Sara estava com a fábrica fechada, quase 50 anos de fechamento, porque ela, quando eu teve, entrou na menopausa, ela estava 46, 48, normalmente está 52, aí tem. E ela foi mãe aos 90 anos de idade, quer dizer, 40 anos no mínimo já havia passado. Deus fez tudo, e ela amamentou Isaac. Deus renovou tudo nela, virou, de uma hora para outra, uma mocinha, e graças a Deus por isso. Amém. Vamos aplaudir Jesus. E aí? O que você me fala? 50. O missionário falou quantos anos? 57. Não, é 57. Depois foi ver a idade dela, não, ela tem 57. Como que pode? Alguém vai falar, como que pode, pastor, uma mulher de 57 anos ter filho? É a fé. Porque está escrito na Bíblia, quantas mulheres estéreis, já avançada idade, Deus não abençoou? E Deus mudou quando, gente? Essa é a prova de que a palavra de Deus não mudou. A Bíblia fala que quando Maria concebeu, ela concebeu do Espírito Santo, ela era virgem, né? Por isso que fala Virgem Maria. E para explicar para o marido? Ela teve que explicar que estava grávida. E ela chegou para o marido e falou, José, estou grávida. Ele falou, o que você fez? Não fiz nada de errado. O filho que eu estou esperando é o Espírito Santo. O José entendeu? Hein? E você entenderia? Você falou, o quê? Você está com conversa fiada. Você está pensando o quê? Você está pensando que eu sou idiota? O José ficou meio chateado. Foi, essa mulher me traiu, essa mulher pisou na bola comigo. A Bíblia fala que ele ficou tão chateado que ele ia deixar ela secretamente, porque naquela época, se descobrisse que a mulher tinha praticado a traição, ela podia ser apedrejada. Era lei. E aí o José intentou deixá-la secretamente, sem falar nada para ninguém. Mas o que o José fez? Ele disse, eu vou dormir aqui essa noite, amanhã cedo eu pego minhas roupas, vou embora lá com essa mulher, estou fora. Essa mulher aí foi a pior coisa que aconteceu na minha vida. Quando ele dormiu, a Bíblia fala que o anjo apareceu para José e disse, José, não temas receber Maria como tua esposa, porque o que dela está sendo gerado é do Espírito Santo. José disse amém. Porque tem coisas que só quem convence é o Espírito Santo. Eu posso pregar a mensagem mais bonita aqui. Semana passada eu dei a mensagem aqui. Mas tem gente que não adianta, mas ela escuta aquilo lá, não adianta nada. Por quê? Porque ela já escuta a palavra de Deus com o coração endurecido. A pessoa não recebe. Ela está ouvindo a palavra, mas ela está discutindo. Eu não penso assim. Eu não acho assim. Aí é complicado, porque Deus não opera. Porque a pessoa é contra a mensagem de Deus.
Tem coisa que a pessoa chega assim para mim e falou: o senhor lembra que o senhor pregou e falou tal coisa? Eu falei: eu não lembro. Tem coisa que eu nem lembro. A pessoa fala que eu falei, eu não lembro. Se eu falei, então foi Deus que falou através da minha vida, porque eu não lembro. Às vezes eu não lembro. Deus fala através da gente, eu não lembro. Então, às vezes, quem convence a pessoa é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça, do milagre e também da vida eterna. É Deus que convence a pessoa. Só o Espírito Santo que pode fazer isso. E aí diz o texto, aqui em Lucas 1, que a Maria começou a ficar com dúvida. Mas será que pode isso? Aí está escrito aqui, em Lucas 11:34. E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço o varão? Ela disse: mas não conheço o homem, como que eu vou gerar um filho? Eu sou virgem. E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti? Ih, meu Deus. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Lembra na semana passada que eu falei? Quem faz a pessoa mudar? É o Espírito Santo, não tem outra coisa. E aí Deus falou para Maria. Ela falou: mas como que vai acontecer isso? Eu não conheço varão, eu sou virgem. Como que eu vou gerar um filho? Eu sou uma mulher virgem. E respondeu o anjo, disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a tua sombra, pelo que também um santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Versículo 36. E eis que também Isabel, aí Deus deu uma prova, não é só isso não. E também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril. O anjo de Deus falou assim: você está enganado, como que você não pode? A sua prima Isabel, ela já é avançada em idade já. Ela já saiu na tua frente, ela já está no 6º mês de gravidez. E ela já é avançada em idade, ela está gerando filho. Aí 37 diz: porque para Deus, meu irmão, não duvide do poder de Deus, para Deus nada é impossível. Não importa a tua idade, não importa o diagnóstico, não importa o que você está passando. Você precisa não só se converter a Deus, mas você tem que passar a ser uma pessoa de fé. E falar para Deus: Deus, eu quero que o Senhor trabalhe no meu coração, e eu quero fazer uma coisa com certeza. Chega de dúvida, eu não quero mais duvidar, eu quero crer. Meu irmão, nada é impossível para Deus. Nada. É tanto que não é impossível que a mulher de 57 anos foi lá e testemunhou e gerou um filho. Como que pode isso? É Deus, irmão. Para Deus não tem impossível. 38. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim a fidelidade do teu povo. Diz-me oferta. Abençoe aqueles que enviaram durante a semana pelo Pix, QR Code. E nós vamos ver a manifestação do teu poder. Jesus, usa-me na tua palavra, que eu possa levar esta pessoa ao entendimento da tua palavra, Senhor. Que esta pessoa, Espírito Santo, ela possa sair daqui com a mente, meu Deus, com entendimento. E que ela possa viver pela fé. O Senhor disse na tua palavra: o meu justo viverá da fé. Se ele retroceder, se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Pai, o Senhor se entristece quando há pessoas dentro da tua casa que não acreditam no poder de Deus. Mas essa pessoa, Espírito Santo, ela vai passar a viver pela fé. E todos que creem digam amém. Olha o texto, gente, vamos ler de novo o versículo. E testificando tanto aos judeus como aos gregos. E o que Paulo estava testificando, ensinando? Que deveriam todo mundo, tanto aquele que está na igreja ou fora, a conversão a Deus. E, que é o mas, também, e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Como eu falei no início, tem muita gente que se converteu a Deus. Tem gente que se converteu só um pouquinho. Tem gente que não se converteu mesmo, 100%. Se converteu um pouquinho. O que é conversão? Conversão, quem dirige aqui carro? Quem dirige automóvel? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem dirige melhor, homem ou mulher? Aí, só fiz uma pergunta. 3, 4 já responderam, uma atrás da outra. Ainda bem que eu só perguntei.
Nem vou perguntar mais, já entendi. Isso que eu fiz uma pergunta. 3, 4 já saiu a defesa. Mas deixa para lá, vamos voltar aqui de novo. Isso que eu só perguntei, não fiz mais nada. Bom, vamos lá. E a conversão é isso aí, é mudança de vida. Você não pode mudar, se converter só um pouquinho. Porque conversão é isso, a pessoa está indo, ela está andando no abismo. Ela disse, eu não posso continuar. Que ela vai lá, muda só um pouquinho. Ela não caiu aqui, mas aqui ela já vai cair. Ela só atrasou o sofrimento eterno dela. Na conversão, não é você mudar só um pouquinho, é você mudar radicalmente. Digo amém. É mudar sua trajetória, mas tem gente que não. Se pergunta, não, eu me converti, pastor. Eu me converti. Está igual o irmão que irmão. Eu espero que seja irmão agora mesmo, para valer. Eu perguntei assim para ele assim, rapaz, você está firme na igreja? Pastor, eu me converti. Inclusive, eu tomei uma decisão de não beber mais. Falei, isso mesmo, falta 3 meses para voltar. Falei, voltar? É, porque eu falei para Deus, Senhor, durante 1 ano eu não vou beber. Ele já estava contando, faltava 3 meses para voltar a beber de novo. Eu falei, não, meu amigo, você parou de beber, agora é para sempre agora. Mas você vê que a mente da pessoa, ela acha que se melhorar um pouquinho, pronto, já sou de Deus. Não, é conversão mesmo, é mudar para não voltar mais. Digam amém. Mas tem gente que se converteu. Como eu falei, se converteu só um pouquinho. Ela só está... Ela ia se destruir agora, mas ela deixou para depois. A conversão tem que ser radicalmente. Diga amém. Radicalmente. E por quê? E como que funciona a conversão, pastor? Me ensina aí. Porque eu preciso saber, será que eu estou convertido ou convencido? Lá em Atos, deixa eu correr, porque o culto à tarde às vezes se estende e não pode. Atos 3,19. Vamos ver lá o que diz. Atos 3,19. Olha o que o texto fala. Vamos entender como que funciona a conversão. E quando a pessoa se converte, o que ela tem? O que acontece com essa pessoa? Aconteceu assim com você? Você tem que ver. Porque senão você tem que coçar a cabeça e falar, meu Deus, eu acho que ainda não. Eu ainda não estou convertido ainda. Porque tem que acontecer assim. Como que funciona a conversão? Ele fala, arrependei-vos, pois, o quê? Convertei-vos. Qual a primeira coisa que leva a pessoa a se converter? É quando ela se arrepende. É quando dentro dela, ela começa a ver aquilo que Jesus está falando, que é certo ou errado. Ela começa a fazer uma comparação da vida dela. Ela começa a ver, isso aqui que eu estou fazendo não pode, eu tenho que parar com isso. Eu acho que a maioria aqui, quando veio, antes de se converter, quem falava palavrão? Eu falava. Quem falava também? Ô, pastor. Porque é costume, você vai andando com pessoas assim, você vai começando a falar. E aí eu comecei, na minha conversão, eu comecei a vigiar. Peraí, não posso falar isso não, isso aqui está errado. Eu passei a me sentir mal. Isso é conversão. Porque quando a pessoa está no mundo, quando ela erra, ela não sente nada. Não é assim? Nada. Para ela, tudo normal. Mas quando ela passa a vir à igreja e ouvir a palavra, o erro já incomoda a pessoa. Quer dizer, ela já está começando a se converter. Quem está entendendo a palavra? Porque ela já não consegue fazer o que ela fazia antes. Então ela já está no caminho da conversão. Porque ela começa já a ficar incomodada. Eu fiz um negócio que não era para fazer. Mas o que tem? Você sempre foi assim. Não, mas agora não, eu não consigo mais. Quer dizer, ela está no caminho da conversão. Mas a Bíblia fala, arrependei-vos e convertei-vos. Porque tem gente que ela se sente mal, mas ela não muda, irmão. Ela continua a mesma pessoa. Daqui a pouco ela começa a se acostumar. Daqui a pouco já não faz mais, não incomoda mais. Quem está entendendo? Mas a conversão é isso. Começa com arrependimento, diga amém. É aquela tristeza, aquele incômodo, que ela passa a não se sentir bem, fazendo mal como era antes. E aí sim, ela toma um passo e diz, não, eu preciso mudar, porque eu não consigo ficar mais assim, eu não consigo mais fazer essas coisas. Eu lembro que no Nordeste, tinha muito esse negócio de carnaval, que a pessoa, ela ficava 3, 5 dias aí.
Pernambuco, então a pessoa fica lá 5 dias na farra. E tinha gente que comandava o negócio do carnaval lá, o trio elétrico, ela que comandava. E a moça falou, pastor, eu estou tão mal, pastor, eu assinei um contrato. E eu tenho que conduzir o carnaval, pastor, mas eu não me sinto mais bem lá. Porque ela já estava se convertendo já. Ela falou, pastor, é o último, eu não consigo mais fazer. Pastor ganha dinheiro, é uma vez por ano, eu ganho dinheiro. Dá para mim se sustentar aí, vou falar para o senhor aí, não um ano inteiro, mas eu fico muito bem. Pastor, mas não é mais meu lugar, eu não consigo ficar lá. É um ambiente que é totalmente diferente do que eu quero viver, pastor. Porque Deus estava trabalhando. E ela já tinha tomado a decisão no coração dela de não continuar fazendo aquilo, porque já não fazia mais parte da vida dela. Quem está entendendo? Isso é conversão, é mudança. Porque ela não somente se arrependeu, ela não somente se sentiu mal, mas ela não conseguia mais continuar naquela vida. Isso é arrependimento e conversão. Aí, olha só que versículo bonito aí. Se você não tinha lido, leia e registre isso. Ele fala, arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Para quê? Eu acho que uma coisa que você nunca vai esquecer de mim, porque sempre eu preguei assim. Tudo tem o quê? Tudo tem o quê? Um porquê e um para quê. Deus nunca vai falar uma coisa sem ter um significado. É uma coisa que você nunca mais vai esquecer. Pastor Valquir falava assim, sempre tinha um porquê, porque tem mesmo. E por que eu tenho que me arrepender e me converter? Para que sejam apagados os vossos pecados. Irmão, imagina uma pessoa que tem 60 anos de idade, que ainda não se arrependeu, ela ainda continua tendo prazer nas coisas do mundo, e ainda não se converteu, não mudou a vida que está levando. E uma pessoa carrega o pecado do dia que nasceu até o dia de hoje, 60 anos carregando o peso do pecado. Porque o pecado ele só é apagado quando você se arrepende e se converte. Enquanto isso, ela carrega ainda o peso do pecado. Todos. O pecado que você cometeu com 8 aninhos de idade, que você já começa a entender um pouquinho do certo e errado. Até hoje a pessoa está carregando toda a culpa. A pessoa está carregando toda a culpa de uma vida inteira. Você está entendendo o que é? A vida inteira ela está carregando uma culpa de pecado, de erro, de trauma. Por isso que você tem que tomar cuidado se você se converteu, se convenceu. Porque o demônio vai lá no passado e diz, você fazia esse negócio aqui. Mas quando você se arrepende e se converte, você fala, demônio, você está louco? Eu já sou novo convertido, já sou de Jesus. Você está pensando o quê, demônio? Você não pode mais me apontar o dedo, eu já sou uma pessoa nova em Cristo Jesus, eu não sou mais essa pessoa. Isso passou, nem sinto mais culpa. Porque a Bíblia fala que no momento que você se arrepende e se converte, os seus pecados são apagados. Não tem mais culpa, não tem mais nada. Você vive uma nova vida com Jesus. Digam graças a Deus. Acabou, meu irmão. Acabou. Eu conheci um rapaz que o apelido, só pelo apelido você deve imaginar como que ele era, né? Pitbull. Mas pensa um camarada grandão, irmão, enorme assim. Dá até medo. Camarada, o tamanho da mão dele é enorme assim. Até o jeito de falar, ê pastor! Camarada, até o jeito dele assim, meio grandão, meio bruto. Mas meu irmão, depois que se converteu, parecia uma menina. Ele chora por tudo. Tem um negócio, tem um testemunho, ele fala, rapaz, que você está chorando, pastor, é muito forte. Mas ninguém imaginava, como que pode um homem daquele tamanho, né? E Deus mudar tanto, porque ele mudou completamente. Se tornou uma pessoa amável, gentil, quem está entendendo? Mas ele era um camarada bruto. Mas Deus trabalhou no coração dele, porque precisava muito mesmo. E para que eu tenho que me arrepender e me converter? Para que os vossos pecados sejam o quê? Apagados. Apagados. Ó, sumiu. Não tem mais culpa, não tem mais nada. Ó, vou falar de novo. Se o demônio de vez em quando leva você ao passado e te condena, ou você precisa assumir a sua conversão de verdade, ou você ainda não se converteu. E tem mais, não é só isso não. No momento que você se arrepende e se converte, os seus pecados são o quê? Apagados, e não é só isso não.
olha o que vem mais. E venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Refrigério é paz. Amém? Meu irmão, a pessoa que não se converteu ainda, a pessoa que ainda ela não se arrependeu da velha criatura, da carne, da velha vida, e ainda não se converteu, não mudou, essa pessoa, além de carregar o peso dos pecados sobre ela ainda, ela não sabe o que é paz de Deus, paz de espírito. Porque isso só vem depois da conversão. Essa paz, essa segurança, só vem depois, olha isso, só vem depois que a pessoa ela passa a se arrepender e se converter. Os pecados são apagados e ela passa a viver o tempo de refrigério, porque isso só vem através da presença do Senhor. Irmão, como que pode uma pessoa estar dentro da igreja e falar que é convertida e vive uma vida tão perturbada? Não dorme à noite, vive com pesadelo, o coração vive com angústia. Essa pessoa, ela não consegue lidar com os problemas de ontem, nem de hoje, e nem do amanhã. Tem alguma coisa errada. Talvez você precisa ser uma pessoa verdadeira com você mesmo. Eu preciso me converter. Se você está na igreja e você não tem esse tempo de refrigério na sua vida, alguma coisa está errada. Problema a gente vai ter, porque no mundo tereis aflições. Mas a Bíblia fala, se mantenha firme, não perca o ânimo, que eu já venci. E a gente vê que a gente vai vencendo todo tipo de opressão. Mas, ao contrário, se você está dentro da casa de Deus e diz, pastor, 20 anos, viu? Faz 20 anos que eu estou na igreja. Me converti. Não, faz 20 anos que você está na igreja. Faz 20 anos que você frequenta a igreja. Porque se você fala para mim que se você se converteu, mas ainda carrega o peso de culpa e de pecado sobre você. Tem alguma coisa errada. E não vive o tempo de refrigério que vem pela presença do Senhor, está tudo errado, irmão. Que conversão é essa aí? Quem está entendendo? Que conversão meia boca é essa aí? Não, irmão, você tem que se sentir livre, pastor, não tem mais nada. Era uma pessoa prisioneira de mim mesma, eu era um prisioneiro dos problemas, dos maus pensamentos, eu me sentia sempre inferior, eu achava que eu não era ninguém. Não, depois da conversão isso tudo acaba. Diga amém, Jesus. Eu me converti muito novo. Eu era o pior aluno da escola, não aprendia nada. Quando eu me converti, eu me tornei o melhor aluno da escola. Diante de Deus, minha mente fez aqui, buf, abriu. Houve uma mudança na minha vida. Eu era um menino tão problemático, a professora, quando acabou a aula, ela pegou na minha mão e falou, eu vou na tua casa. Minha professora teve que ir em casa falar com a minha mãe para entender o que eu era, porque eu era muito problemático. Para você ver que uma professora termina o turno de aula para ir na casa de um aluno para conversar com a mãe. Não tem isso. Eu tive. A professora falou, seu filho tem algum problema. Era muito problemático, irmão. Demais. E a professora teve que ir na escola comigo. É da escola e ir na minha casa falar com a minha mãe. Mas depois acabou tudo, porque eu aceitei Jesus. Houve o arrependimento, houve uma conversão, uma mudança. Meus pecados foram apagados. Acabou a culpa. O demônio não passou mais me condenar em mais nada. Acabou. E eu passei a viver o tempo de refrigério, de paz, de alegria, de conforto, segurança, que só vem pela presença do Senhor. E isso só acontece depois que a pessoa se converte. Vocês são convertidos? Então você sabe o que eu estou falando. Você tem tempo de refrigério, de paz. Tem que ter. Porque isso é conversão. Diga amém. Você precisa viver isso. Vamos dizer que você esteja passando uma fase difícil, tá? Você está passando uma fase difícil. Mas todas as vezes que você fala com Deus, o Espírito Santo te consola. Glória a Deus. É isso aí. Mas enquanto a pessoa não se converte, mas é isso que ela vive. Você não pode vir para a igreja só atrás de bênção, não. Você tem que ter uma vida com Deus. Amém? Porque não adianta nada. O que adianta você ter dinheiro e não ter paz? O que adianta
A pessoa fala assim, pastor, mas dinheiro traz felicidade? Expliquei semana passada. Dinheiro traz felicidade? Gente, dinheiro traz felicidade? Tem até uma brincadeirinha, a pessoa fala assim, se não traz, então dá para mim ser feliz. A pessoa até brinca. Não, dinheiro não traz felicidade, dinheiro traz facilidade. Dinheiro traz o quê? Facilidade. Eu conheço muita gente que tem dinheiro e não é feliz não, tá? O filho está na droga, ou às vezes o outro está com a cabeça virada. Mas tem dinheiro, mas não tem, irmão, uma família. Às vezes tem dinheiro, mas o dinheiro que tem não traz a cura que ele precisa para o corpo. Quem conhece gente que tem dinheiro e é doente? Quem conhece? Tem gente que é muito doente, irmão. O dinheiro que tem não salva ele. Não consegue trazer a cura. E às vezes você é melhor do que uma pessoa que está toda endinheirada por aí. Verdade ou não é? Dinheiro traz o quê? Facilidade. Então, você tem que ser uma pessoa conhecedora da verdade. O dinheiro traz facilidade. Felicidade, não traz não. Facilita a tua vida. Amém? Facilita você resolver algumas coisas. Mas felicidade, paz de espírito, é negativo. Você entendeu o que é conversão? Quem entendeu? Em um versículo consegui explicar. Irmão, é isso que é conversão. Mas você não pode apenas se converter a Deus. Lembra que eu falei? Você tem que se converter também a quem? A fé. O ladrão da cruz, quando ele subiu, esses dias eu estava falando com uma senhora, que um parente morreu, faleceu, e eu perguntei assim, ele ia na igreja? Mas pastor, não ouvia muito pouca palavra. Então ele também não se batizou. O que a Bíblia fala? Aquele que crer e for batizado. Aí eu estava explicando para ela, às vezes a pessoa ela se salva no último instante, a gente não sabe. Não sabe. Porque às vezes no momento de período de muita dor a pessoa vai lá, e às vezes ela convive com você que é uma pessoa de Deus, e a pessoa diz, Senhor, eu nunca quis te buscar. Você não sabe, às vezes a pessoa conseguiu fazer isso. A minha mulher vai na igreja, Senhor. Meu marido vai na igreja, meus filhos, mas eu nunca quis te aceitar, Senhor, me perdoa. Me dá uma chance. Pronto, acabou. Porque, meu irmão, aquele ladrão da cruz foi questão de minutos, né? A salvação dele foi conquistada em minutos. Porque ele disse, Senhor, ele até brigou com outro rapaz, né? Que o outro rapaz começou o discurso, se você é o Cristo, desça dessa cruz e ajuda a gente a sair também. Aí esse rapaz que foi salvo disse, rapaz, nem nesse momento você teme a Deus? Nós estamos aqui porque nós cometemos crime. E esse o que fez? E aí ele virou para Jesus e falou, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Foi só isso que ele pediu. Jesus disse o que para ele? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Foi salvo. Você viu? Questão de minutos. Ele só fez um pedido, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Pronto, foi salvo. Então a gente não sabe, irmão. Aí eu falei assim para a pessoa, falei, olha, às vezes, talvez ele nunca participou de reuniões, talvez nunca desceu as águas, mas no último minuto ele reconheceu Jesus como Salvador, a gente não sabe. No céu a gente vai ter muita surpresa. A pessoa que você fala, vai estar, vai procurar, filho, não está não. Acreditava que ia estar e não vai estar. E aquele que a gente achava que não ia estar, vai estar lá. Pai, estava te esperando aqui. E às vezes você não sabe. Verdade ou não é? Você não sabe. Pois bem. A pessoa, ela precisa compreender o seguinte, se o ladrão da cruz, ele tivesse a oportunidade de descer da cruz, ele ia descer da cruz. Pronto, Jesus foi lá e deu mais uma oportunidade para ele continuar. O que ele deveria fazer, o ladrão da cruz? Está salvo? Não, porque, vamos dizer, Jesus falou, está perdoado, meu filho, mas ele desceu da cruz. Pronto, ele foi salvo. Mas o que ele devia fazer? Descer as águas, não é isso? Ele não teria que passar pelas águas do batismo? A minha sogra, a mãe da Cecília, quando a gente casou, ela logo faleceu. Minha sogra faleceu com 52 anos, muito nova. Tá? Porque a pouco eu e a Cecília, a gente tem quase a mesma idade.
Daqui a pouco eu tenho quase a idade da minha sogra que partiu. Minha mãe partiu com 54. Muito nova também. As duas partiram muito novas. Então, a gente está quase chegando nessa idade. Não parece, mas estamos quase. Não parece, eu sei. Não precisa falar, calma, tá. Aí vocês são muito chatos, eu sei que não parece, mas quase. Aí, o que acontece? Se você não fala, eu tenho que falar por mim, né? Então, a minha sogra, nos últimos dias da vida dela, eu vi que ela estava adoentada, eu falei, Cecília, traz a sua mãe para casa. Aí a gente trouxe minha sogra. Falei, Cecília, não deixa ela dormir no quarto de empregado, não. Deixa ela dormir na nossa cama, que é maior, é mais confortável. Deixei minha sogra. Isso que é amor, né? Porque uma sogra assim, né? Aí deixei ela na cama. Todo dia eu ia conversar lá no pé da cama. Sogra, tudo bem? Como que a senhora está? Estou com dor. Mas deixa eu falar uma coisa para a senhora. Ela ia na igreja, participava dos cultos, mas ela não tinha descido as águas. Quer dizer, ela ainda não estava decidida. Aí eu chegava perto dela os dias que ela ficou em casa, comecei a pregar para ela. Bem devagarzinho. Chegou um dia e falei, olha, a senhora precisa ter a certeza da salvação. Levei ela a Cristo. Levei ela a aceitar Jesus como Salvador. Falei, olha, agora a senhora precisa descer as águas. Eu quero me batizar. Falei, a senhora não consegue. Do jeito que ela estava doente, eu não conseguia pegar ela e colocar na piscina. Porque o batismo tem que ser por imersão. Amém? Não é aspersão. De vez em quando eu vejo a igreja aí jogando uma aguinha na cabeça da batizada. A palavra batismo significa sepultamento. Você já viu sepultar só a cabeça e o corpo, não? Né? Então, falei, sogra, do jeito que a senhora está, não tem como a senhora se batizar. Deixa a senhora melhorar um pouquinho, porque eu mesmo vou fazer o batismo da senhora. Mas não deu tempo. Mas ela partiu salva. Eu levei a mãe da Cecília a Jesus, levei a avó da Cecília a Jesus, e por último levei o pai a Jesus. Todos partiram com a salvação. Acho que eu fui uma benção para essa família, não foi não? Porque, rapaz, estou levando quase a família inteira. A irmã da Cecília e o cunhado, foi eu que levei a Jesus e batizei nas águas. Acho que eles não podem reclamar não, né? Porque alguma coisa eu fiz nessa família. Então, aí eu falei para ela assim, mas ela não deu tempo. Mas ela foi salva? Foi. Porque não deu tempo, mas ela tinha já decidido. Mas vamos dizer aqui, ontem eu fiquei muito triste. Ontem eu estava entrando na igreja, na sede de São Paulo, estava eu e mais 2 obreiros. Aí um rapaz gritou. É que eu esqueci o nome dele agora, fugiu o nome. Qual é o nome dele? Daniel. Eu comentei, mas eu esqueci o nome dele. Não, já esqueceu também. E aí o rapaz, pastor! Aí eu parei. Eu olhei para o rapaz, eu lembrei da fisionomia, só que eu não lembrava do nome. Falei, rapaz, você é da igreja, mas eu vi ele todo sujo, com boné, uma mochila nas costas. Falei, pastor, sou fulano de tal. Falei, rapaz, eu lembro de você. Como eu fiquei muito tempo no interior, então, não sei, mas eu via sempre ele na sede. Ele era pastor. Igual o Flávio. Passou até por aqui em Guarulhos aí. Irmão, que situação esse rapaz está. Se for pastor, eu saí da obra, saí da igreja, larguei tudo. Estava meio revoltado, larguei tudo. Fui aí trabalhar, numa empresa que eu fui, aí ele mostrou o braço, perdeu todos os dedos da mão, só ficou o toquinho. Falei, rapaz, que é isso? Falei, pastor, eu estou dormindo num albergue. Rapaz, mas por que você não vem aqui na igreja? Estou com vergonha. Falei, não faz isso não, rapaz. Ninguém vai te condenar para nada não, você está precisando de ajuda. Peguei um dinheirinho que eu tinha, dei para ele, falei, vá comer, vá fazer uma refeição digna. Vem aqui na igreja conversar. Pô, pastor, eu tenho vergonha porque fiz tudo errado. Esse rapaz era convertido? O que você acha? Sim. Mas vou te mostrar um negócio aqui. Sim, não sei, mas vamos dizer que sim.
Porque tem pessoas que se converteram, aceitaram Jesus, assumiram Jesus, entregaram a sua vida para Jesus. Mas, irmão, não se engana não, você tem que ficar firme até o fim. Que tem gente que foi liberto de tudo, da bebida, do mundo, da um monte de coisa errada, foi limpo. Foi do jeito que aconteceu aqui, Jesus apagou todos os pecados. Quem está entendendo? Se arrependeu mesmo de verdade, não quis mais a vida, largou toda a coisa errada, se converteu, mudou de vida, passou a ser uma nova pessoa. Aí Jesus foi lá, apagou todos os pecados, a pessoa passou a viver tempos de alegria e paz neste mundo, mas ela cometeu um erro, que talvez você pode estar cometendo. E qual é, pastor? Isso está lá em 2ª carta de Pedro 2:20. Vamos ver lá. Olha como é sério hoje. Por isso que eu falo para você, não prego direto essa mensagem, eu nem sei porquê. Porque é um pouquinho pesado assim, que faz a pessoa sair daqui e refletir. Talvez não é aquela mensagem da semana passada que você saiu daqui, ô glória! Mas é a mensagem que você fala, opa, o pastor falou um negócio muito sério aí. Preciso fazer uma reflexão na minha vida. 2ª de Pedro 2:20. Pode ter acontecido isso com esse rapaz. Porque provavelmente pode ter acontecido que ele se converteu, se arrependeu. Não vou mais fazer as coisas erradas do mundo. Se converteu, né? Mudou a sua vida, né? Passou a servir a Jesus, ao ponto de largar tudo e passar a servir, a ser servo de Jesus 24 horas. Os pecados foram apagados, passou a viver uma vida de bênção, mas ele cometeu um erro que talvez você possa estar cometendo também. Diz assim: portanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pastor, graças a Deus, olha, se pegar o antes e depois, pastor, é uma vida louca, minha cabeça, pastor, eu fazia tanta coisa errada, mas graças a Deus Jesus me salvou, pastor, que bom, você se converteu. Mas a Bíblia fala assim, mas caso você tenha se escapado das corrupções do mundo, abandonado o mundo, né? Deixado o mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez, o quê? Envolvidos nelas e vencidos. Porque tem gente que está voltando a ser o que era antes, a fazer coisa que quando era do mundo fazia. Tem gente que está dentro da igreja voltando a fazer. Tem gente que quando era do mundo falava palavrão. Entrou na igreja, deixou, mas está voltando a falar de novo. O que você está fazendo? Que coisa feia. Mas você está correndo risco. Porque um dia uma pessoa conheceu a Jesus, abandonou o mundo, passou a viver com Jesus, mas está voltando a se deixar, o pecado, o mundo está te vencendo novamente, está tomando conta de você de novo, e aí você está se envolvendo com coisa errada novamente, está se envolvendo com as coisas do mundo de novo. A Bíblia fala, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Tem gente que está pior do que quando chegou. E não pode estar assim. Diga amém. Você tem que tomar cuidado. Está acontecendo isso com você? Fala com Jesus. Porque talvez, qual foi o problema desse rapaz? Talvez ele se converteu a Deus. Mas talvez ele não se converteu ao quê? A fé. Porque a fé é que faz você continuar firme com Jesus. Porque senão você vai ser um convertido religioso dentro da igreja. E você, religião é ruim. É aquela pessoa que é convencida. Quem está entendendo? Eu sou de Jesus. Mas, meu irmão, não crê no poder de Deus. Quando faz uma oração, não acredita. Um dia um pastor chegou para mim e falou assim, Valquir, por que as pessoas saem da igreja? Eu falei, pastor, porque normalmente as pessoas têm vários motivos, né? Às vezes fala que não gostou do pastor, outro diz assim, é porque ele pede muito dinheiro, não porque ele fala do dízimo, não porque ele fala do pecado, outro diz não porque ele fala do diabo. Aí o pastor falou assim, não, Valquir, ninguém sai da igreja por causa disso. Especialmente quando fala de dízimo e oferta. A pessoa sai porque ela não quer mudar. Então, para ela não falar assim, eu saí porque eu não quero nada com Jesus, eu quero viver a minha vida. É mais fácil a pessoa procurar uma desculpa
Não é isso? Para justificar porque ela não quer ficar na presença de Deus. Simples assim. Então é mais fácil a pessoa falar, não, porque lá é assim, lá porque isso é assim, do que a pessoa assumir e falar, eu não quero. Eu ainda não quero tomar essa decisão. Eu gosto do mundo. Quem está entendendo? É mais fácil ela ter uma justificativa. Foi, pastor, foi a melhor explicação que o senhor deu até agora. Irmão, tem gente que está assim. Tem gente que, em vez de ter melhorado, piorou. Veio para a igreja para ter uma vida de paz. Está com crise de ansiedade. Cheio de medo, insegurança. Não perdoa ninguém. O que é isso que você está fazendo? A palavra de Deus fala que no momento que você se arrepende e se converte, seus pecados são apagados. Acabou. E você passa a viver tempo de refrigério que vem pela presença do Senhor. Digam amém. Porque a palavra crer significa crença. Jesus em Tiago, capítulo 2, coloca para mim lá, pastor. Você está em Pedro, volta para Tiago. Tiago 2,19. Tu crês que há um só Deus? É uma pergunta que está sendo feita ali. Amém, gente? Quem crê que existe só um Deus só? Aí a resposta é, fazes bem. Também os demônios os creem e estremecem. Tem demônio que crê mais do que muita gente, viu? Mas ele não deixou de ser demônio. Só crer não é suficiente. Só acreditar em Deus não é suficiente. Você precisa ter uma vida de fé. Digo amém. Você precisa se converter. Para você entender, deixa logo direto lá que eu vou fazer oração. Está lá em Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 20. Vamos ver lá. Marcos 9, 20. Deixa eu contar essa história aqui, porque a Bíblia, o título, quando você procura o título, está escrito assim, a cura de um jovem lunático. Está escrito assim na sua Bíblia? Hã? Jovem, né? Tem Bíblia que fala cura. Mas vamos entender aqui, porque tem detalhes. Por isso que eu falo, tem gente que lê a Bíblia, mas lê muito correndo, mas não lê para aprender. Então você tem que ler devagar. A Bíblia fala que esse pai não fala o nome dele, nem fala o nome do filho. Ele era lunático, ele tinha ataque epilético, para você entender. E esse menino também tinha outro problema, ele era mudo, ele não falava. E o pai pegou esse menino e levou até os discípulos, mas os discípulos não conseguiram ajudar o menino. E ele começou a discutir. Tem gente que é terrível, tem gente que está precisando de ajuda, mas ainda tem um coração obstinado. Não tem gente que é assim? Porque o camarada, ele não foi levar o filho porque estava precisando de ajuda, ele passou a discutir com os discípulos. Meu Deus. A pessoa passando apuro, a pessoa passando problema, e ainda tem um coração tão orgulhoso desse jeito. Foi discutir com os discípulos. Jesus, vendo que eles estavam discutindo, Jesus tomou a frente. Falou, o que está acontecendo aqui? Por que você está discutindo com os discípulos, com meus discípulos? Jesus teve que intervir, porque o camarada começou a se exaltar, a discutir. Jesus entrou no meio e falou, o que você está discutindo aqui? Que discussão é essa? Era discussão mesmo. O camarada se alterou, perdeu a linha. Jesus teve que entrar no meio e falou, o que estão discutindo? Ele falou, porque eu trouxe meu filho, que tem ataque epilético, que é mudo, e seus discípulos não puderam ajudar. Aí Jesus disse, traga o menino aqui. Vamos te ajudar. Calma, amigo, calma. Traz aqui que eu vou te ajudar. Aí trouxeram o menino. Aí o texto continua. E trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência. Era um demônio. O pai estava tratando como? Uma doença, né? Ataque epilético. Mas quando o menino se colocou na presença de Jesus, aí ele se revelou. A Bíblia fala que ele caiu, agitou-se com violência e caindo endemoniado por terra, revolvia espumando. Quando a pessoa tem um ataque epilético, é assim que começa, né? Espumar pela boca, se entorta todo. Eu gosto de sempre contar isso. Eu vim da igreja, e eu era adolescente, a gente ficava assim no canto. E o pastor fazia culto de sexta-feira, pesado. E eu lembro que esse garoto era
descendente de boliviano. A família era boliviana. E esse menino tinha ataque epilético. Ele até recebia ajuda do governo na época. A mãe foi atrás, porque ele tinha ataque toda hora. E era violento os ataques que ele tinha. Na escola, eu estudava junto com ele, na mesma sala. Tem um dia que estava eu e ele e a professora. Ele teve ataque epilético, a professora toda desesperada. Eu falei, professora, deixa eu fazer uma oração. Aqui fez oração. A professora acho que nem entendeu na hora. Que eu falei, em nome de Deus, sai! Ele voltou ao normal. Ele estava todo lá torto. Espumando pela boca. Aí a professora, ai, o que faz? Puxa a língua. Eu falei, não, professor, eu vou fazer a oração. E eu fiz. O professor ficou assustado assim, olhando para mim assim, ela não entendeu nada, coitado. Mas na igreja o pastor estava orando, aí o pastor estava no altar, daqui a pouco o pastor virou assim, falou, demônio! Chamado Omulu! Me lembro como se fosse hoje. Espírito do Omulu! Que faz esse garoto ter ataque epilético, apontou para ele. Ele estava do meu lado, como eu estava de olho fechado, eu não vi, ele caiu assim, ó, pá, duro, ele endureceu e pá, caiu no chão. Falei, nossa, mas foi um barulho, eu acho que ele deve ter batido o corpo, até o rosto, eu acho, mas não, acho que não machucou, porque não vi sangrando nada, não machucou, mas foi assim, pô! Aí quando ele se levantou, começou a ter ataque. Que pastor de Deus. O pastor chegou e falou, demônio, se engana não, hein? Não me engana não. Mostra quem você é de verdade. Ele parou de ter ataque epilético, levantou e era demônio. Me lembro como se fosse hoje. Quando ele caiu, ele teve o ataque. O pastor chegou e falou, aqui não. Mostra quem é você de verdade aqui agora. Foi quando ele manifestou, levantou e começou a falar, eu sou o Omulu. Eu que faço, ele tem ataque epilético desde quando eu era criança. Vou acabar com ele, já tentei e não consegui. O pastor naquele dia mandou o demônio embora. Nunca mais eu vi esse rapaz ter ataque, você acredita? Eu achei bonita a atitude dele, que ele falou, mãe, cancela a ajuda do governo, porque eu quero trabalhar, que eu tenho uma vida normal. Tem gente da igreja que ficou bravo com ele, você é louco, rapaz. Um dinheirinho que você está ganhando. Ele falou, que dinheiro o quê? Eu quero a minha liberdade. Quero ter minha vida normal. Eu lutei tanto para isso. Eu não quero mais nada. Eu quero viver de mim. Eu vou trabalhar. Eu quero viver. Eu quero ser depender de mim mesmo. Deus me deu isso aqui. Eu vou desfrutar. Eu posso trabalhar. E ele mandou cancelar. Presta atenção. Por isso que a gente precisa aprender a viver a fé. Porque a gente vai aprendendo. Quem já viu aquela pessoa que tem mal de Parkinson? É o mesmo demônio. Eu estava falando com o missionário, tinha um senhor, eu estava em Pernambuco. Aí eu estava do lado do missionário, o missionário estava aqui, isso foi em 99, foi quase ontem. E eu tinha um homem aqui, o homem estava assim, mas era muito forte. Era muito, irmão. Ele não parava assim, ele não tinha controle na mão. Aí eu falei, missionário, o senhor lembra no dia lá, tal coisa? Talvez é muito tempo, o senhor não vai lembrar. Eu falei, eu acho que eu estou lembrando, Valquí. Missionário, eu vi o homem assim, ó. Aí o senhor apontou o dedo e falou, demônio, você vai sair desse homem agora. Missionário, ele fez assim. E parou. Eu sou prova viva, porque eu estava num dia. Parou na hora. Já teve caso já que o demônio manifestou. Às vezes as pessoas elas não percebem que por detrás de certas coisas existe uma ação do demônio. Mas ela está dentro da igreja, se tornou religioso, tudo é normal. Tem que se converter, irmão. Tem que se converter não só a Deus, mas também o quê? A fé, ao mundo espiritual, porque senão, daqui a pouco você está no mundo de novo. Se você não passar a acreditar no mover de Deus. Quem crê no mover de Deus? Tem que crer. E às vezes o que parece loucura é o poder de Deus. O missionário estava falando que teve uma época que ele fez uma campanha, ele dava 2 balas para a pessoa. Bala. Hoje mesmo eu estava guardando aquela, eu acabei chupando a bala. Eu ia mostrar para você, eu chupei, não aguentei, eu chupei a bala. E o missionário deu 2 balas. Falou assim, uma você vai acabar o culto, você vai chupar ela. Que besteira. Besteira, né? A outra você vai levar para casa. Irmão, que teve de testemunho de gente que foi liberta de um monte de problema de saúde e de vício, foi a maior campanha de libertação que já foi feita. Mas é o ato de fé.
Mas você acredita que no meio da igreja tinha gente que começou a condenar? Que besteira, você acha chupar bala? É porque a pessoa não é convertida, porque ela não crê no poder de Deus, ela não crê num homem de Deus que é usado por Deus. Tudo ela critica, ela se tornou uma pessoa que se converteu, mas daqui a pouco está num mundo de novo, porque ela não vive uma fé. Quem está entendendo a palavra? Não vive. Passa a viver fé, gente. Você não vai muito longe se você não passar a voltar a viver uma vida de fé, você não vai muito longe. Esse pai aqui, ele era convertido, viu? Ele tinha conhecimento da palavra, mas era um homem tão mau, tão ruim, que não estava conseguindo ajudar o filho. Continua o texto 21, vou ler até o 27. E perguntou ao pai dele, Jesus perguntou, quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse o quê? Mas quando você lê o título, a Bíblia fala que o menino era o quê? Jovem. Você tem que ler com calma a Bíblia. Irmão, imagina só, o menino estava sofrendo de quando ele era pequeno até a adolescência. O demônio estava na vida daquele menino. E o pai era convertido, ia na igreja, conhecia a palavra de Deus, mas não tinha se convertido à fé. Faltava fé para esse homem. O texto diz mais, 22. E muitas vezes, olha o pai falando, o ter lançado no fogo e na água. Para quê? Tem duas maneiras que o demônio destrói uma pessoa. Às vezes o demônio, para destruir você, ele pega você e joga você no fogo. Ele coloca você em situações difíceis. É a primeira maneira que o demônio tem para destruir você, acabar com a tua vida. Colocar você em situação difícil. A outra é na água. Ele esfria a sua fé. Ele faz você perder a vontade de vir à igreja. Isso é demônio. Você tem que orar a Deus. Se o demônio está querendo te segurar em casa, ora a Deus, porque isso é demônio. É a maneira que o demônio tem de te segurar. Ele faz você ficar de toda hora. Aí não acaba. Engraçado, quando você está em outro lugar, fazendo outra coisa, você não fica agoniado assim, porque na casa de Deus fica. Eu estou te ensinando uma coisa boa aqui. Estou ajudando você a ser uma pessoa melhor. Você tem que desfrutar esse momento. A pessoa, tem gente que quando o pastor, vamos orar, a pessoa fala, é um abrir de boca, rapaz. É claro que no culto à tarde, eu até entendo. Porque depois do almoço, realmente, o nosso corpo se sente cansado. Sente ou não sente? É normal. Mas tem gente que, meu irmão, pode vir de manhã, de tarde, de noite, pode vir de qualquer horário. Sempre está assim. Às vezes eu reparo na igreja. Tinha uma família que vinha aqui, recente, a pessoa sentar os três dormiam. Os três dormiam. Eu falei, acho que é de tarde, né? Aí passou de vir de manhã, dormia também. Veio de novo, dormia. Eu falei, pronto, não é horário não, é a pessoa. É um demônio, mano. A pessoa senta na cadeira, mas a pessoa, é um desânimo, é um esfriamento de fé. Quem está entendendo? A pessoa é fria. A pessoa é aquela pessoa, irmão, que não luta, sabe? É uma coisa que toma conta da pessoa e ela não entende, irmão. Isso não é normal. Mas veja uma coisa. Quando o demônio, quando você passa por problemas, como você reage? É assim que você descobre se você é uma pessoa de fé. Ai, pastor, eu fico tão deprimida. Não tenho vontade nem de levantar da cama. Eu me acabo, eu choro. Aí eu penso em morrer, eu penso em desistir de tudo, pastor. Eu me revolto. Alguma coisa está errada, não está? Porque quando é uma pessoa de fé, quando um problema se levanta, o que ela faz? Ela ora, amém? Não vou orar a Deus aqui, vou buscar uma palavra. Se eu não consigo orar, se eu não estou conseguindo ter um entendimento, pastor, ora aqui por mim aqui, pastor, eu estou passando uma luta, me dá uma palavra, faz uma oração por mim aqui. Pensa que a pessoa reage de uma maneira, mas se você é aquela pessoa que quando passa pelo fogo, o demônio fala assim, é fácil derrubar essa pessoa, porque o demônio sabe que você não é uma pessoa de fé. E aí ele te joga nos problemas, nas dificuldades. Ele sabe que é só você, só provocar uma lutinha para você, ele sabe que ele te pega. Ele sabe. Isso tem que acabar. Você tem que reconhecer, Senhor, eu preciso me converter à fé. Amém? Eu tenho que ser uma pessoa mais de fé. Eu não posso estar na tua casa, conhecendo o teu poder e ser uma pessoa desse jeito. Você precisa mudar.
E aí o pai do menino falou assim, o demônio já tentou matar meu filho várias vezes. Às vezes joga ele no fogo, problema. Às vezes joga na água, desânimo, esfria a fé, para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda. Ele já passou a culpar Jesus. Mas o senhor pode fazer alguma coisa? Se pode, me ajuda a gente aí, porque a gente não sabe mais o que fazer. Esse pai tinha algum problema, não tinha? Jesus falou no 23. E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível que crê. Jesus falou, rapaz, se você crê, então tudo é possível. Se você acredita, então um milagre já acontece. Aí ele respondeu, era essa aqui que Jesus precisava dele. Agora ele foi sincero, ele disse assim, e logo o pai do menino, clamando, com lágrimas, chorando, com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, eu creio. Ajuda na minha, o quê? Ele era incrédulo, ele reconheceu, Senhor, eu creio em Deus, mas eu sou muito incrédulo. Foi por isso que o menino, desde a infância até a juventude, estava preso a demônio. Que vida! Porque ele era incrédulo, faltava fé para ele. Quem está entendendo? E talvez você está assim, você está dentro da igreja. E a nossa igreja é uma igreja de fé, gente. Você vai ver sempre eu fazendo. Quantas vezes eu não cheguei aqui? Gente, hoje é dia de libertação. Domingo, né? Vamos fazer oração forte aqui. Vamos expulsar demônio hoje. É porque eu não posso deixar de fazer, não. Eu faço mesmo. Porque está no sangue, está dentro de mim. A minha conversão foi a Deus e a fé. E eu não consigo mudar, irmão. Eu tenho que ser assim. Eu não posso deixar de ser. Porque isso aqui é a minha essência, é a minha vida. Diga amém. E você também não pode deixar. Eu vejo aqui que tem gente aqui que já foi muito de fé aqui. O que aconteceu com você? Você se esfriou. Você era uma pessoa determinada, você orava, você expulsava demônios, você não deixava, chegava problema, você, vou dobrar o meu joelho, vou fazer campanha. Às vezes você mesmo fazia a sua campanha em casa, vou orar a Deus, vou fazer aqui campanha de jejum, vou entrar no jejum, vou clamar a Deus. Quantas vezes você não fez isso? Às vezes até sem saber fazer direito, mas você fez. Mas você se esfriou na fé, você não pode. Seja uma pessoa de fé, porque Deus quer fazer coisa grande. Estou falando para você. Você tem que ver a coisa linda que Jesus operou aqui. Quantas pessoas foram curadas aqui hoje? Tinha uma senhora que ela rompeu o tendão. Ela já tinha falado comigo. Falei, irmã, fiz uma oração. Falou, aliviou, pastor, mas eu vi que não melhorou. Falei, calma, irmã. Porque eu sei sempre que tem a hora certa das coisas. Eu sei. Hoje foi o dia. Falei, quem está com dor, vem aqui na frente. Ela veio. Aí ela falou assim, eu falei, quem está com dor agora? Eu? Ela falou, o que é? O ombro. Eu falei, lembrei. Ela fazia assim. Eu falei, depois da oração, vamos fazer uma oração aqui, de fé. E a senhora vai melhorar. A senhora vai assumir a fé. Irmão, depois da oração, ela, ó, já penteava o cabelo. Coisa linda. É Deus. Todas as pessoas aqui que estavam com dor, Deus passou aqui e operou todas. Será que de tarde também? Ou você é tão incrédulo assim que Deus não pode operar? Deus, ele pode operar, diga amém. Mas eu gosto da outra versão, nesse versículo 24, que na atualizada ele fala assim, coloca para mim, pastor. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, dizendo, eu creio, ajuda-me na minha falta de quê? Você viu? Aqui já está bom já, não vou pregar mais não. O que esse pai faltava para ele? Fé. Ele cria em Deus? Sim, ele acreditava em Deus. Talvez era uma pessoa até convertida a Deus. O que faltava para ele é fé. E eu quero orar por você aqui agora. Fica de pé que eu vou orar agora. Vamos orar. Isso. Agora presta atenção. Eu quero que você venha aqui na frente. Só você que está doente. Pastor, eu estou com dor. Tem um problema de saúde. Vem cá que eu vou orar por você. Especialmente se você está com dor hoje. E não demora não, tá? Estou com dor, então venha. Vem cá que eu vou orar por você. Isso. Aí tá bom. A irmã já fica aí. Isso. Estou com dor, pastor. Pastor, eu estou igual aquela mulher lá, não consigo engravidar. Eu quero ser mãe. Então aproveito, porque hoje é o dia.
Deus vai operar. Você entendeu a palavra de hoje? Deus vai operar. Ah, pastor, eu tenho dor, mas você tem um problema de pressão alta. Deus falou ao meu coração aqui agora. E eu creio que Deus não mente. Você que está com problema de pressão aí, está alterando muito. Vem cá que eu vou orar por você. Pastor, eu estou com problema de pressão. Pastor, vira e mexe, a minha pressão está aumentando muito. Estou com problema nessa pressão, passo mal. Pastor, que é uma coisa terrível, nem com remédio está funcionando. Quero orar por você, porque Deus falou no meu coração. E quando Deus fala, eu creio. Amém? Porque o demônio está tentando te colocar numa situação difícil, mas está amarrado em nome de Jesus. Amém? Pastor, às vezes eu estou até preocupado com a questão da pressão. Vai mudar tudo em nome de Jesus. Deixa eu fazer a pergunta aqui. Quem está com dor aqui? Estou com dor agora, aqui. Só está com dor aonde? No ouvido. Desde terça. Quem mais está com dor? Aqui, ó. Cadê? Só um microfone só? A senhora é o quê? Sente o quê? Azia? E como que está hoje? Conseguiu almoçar? Não consegue nem comer. E está assim desde... E está assim quanto tempo já? 3 meses. Sente dor? Qualquer coisa, até água faz mal. Aqui, o que foi? Pescoço da lombar. 3 injeções quarta-feira. E ontem não conseguia nem andar. Estava arrastando a pé, segurando as coisas. Não podia andar de casa. Mas hoje eu falei, vou para a igreja e melhorei. Graças a Deus eu mandei bem. Mas está com dor ainda? Eu cheguei que estava doendo, agora não está. E está aqui na frente? Está dando o pescoço. É o pescoço. Aí agora consegue abaixar, normal? Não tem mais dor? Amém. Quem mais está com dor aí? Aqui. Dói. É onde tem a prótese? A prótese está ali. Aí acaba compensando do outro lado. Eu tenho uma tendinopatia nessa perna. Umas 2 semanas para cá, ela começou a piorar muito. Aí dói. Aí tem hora que eu tenho possibilidade até de andar. E precisa dela, né? Preciso, bastante. A minha amiga aqui. Aqui, pastor. Por conta da cirurgia, né? Eu ainda sinto muita dor na perna e não consigo sentir o chão. Mas eu cheguei aqui e não conseguia habilitar. Muito dormente. Muito, como normalmente ele está. Ele há 1 ano. Eu lembrei da senhora hoje, acredita? Verdade que eu senti falta semana passada. Lembrei hoje. Os pés ficam super endurecidos. Os dedos não mexem devido às lesões. Sim. Muito processo. E eu cheguei aqui, eles não estavam conseguindo. Ligou muito tempo. Foi hoje que começou a melhorar. Porque Deus sabe todas as coisas. A gente está no culto de fé. Quem não sabe, ela ficou internada 1 ano? Quase 1 ano. 1 ano internada no hospital. Ontem fez 1 ano. Eu fui visitar no hospital, acompanhava pelas fotos, vídeos, estava bem complicado mesmo. Mas a senhora sozinha não anda. Ando assim, um pouquinho de falta de mobilidade, mas estou Deixa eu ver aqui como que é. Mostra aí como que a senhora anda. Assim, bem devagarzinho. Mas dá para andar até mais rápido. Eu vou buscando o Senhor. Né? Lutar. Mas a senhora não sente o chão. Não, o chão fica meio complicadinho. Mas eu estou... Tá diferente. Não foi. É isso aí. Eu cheguei agora me senti. Amém. Você vê que Deus já está operando. Quem mais está com dor aqui hoje? Dor no pé. Se tocar? Mas se tocar? Dói.
Tá. Não, mas vai, eu vou ver a senhora. A senhora gosta de usar o quê? Tênis, sandália? Vai ter que voltar a fazer agora. Calma. Eu gosto assim. Quem mais está com dor? Ali. Ali, pastor Daniel. Acorda, meu filho. É. Está sentindo hoje? Vai melhorar. Quem mais está com dor? Ali. Aqui. Eu tenho 4 hérnias de disco, então hoje está doendo o pescoço e a lombar eu sinto direto muita dor. E o que a senhora não pode fazer? Eu faço, porque assim, se eu dobrar? For, se eu, baixar? Dobro, mas dói, é como se repuxa aqui a lombar. Deixa eu ver como que é. Eu consigo dobrar, não chegar lá embaixo, né? Mas sempre com esse osso aqui dói muito, muito. Sim. E agora eu estou sentindo o pescoço também. Tá. Quem mais aqui? Meu amigo. Dor nas articulações. Tá sentindo? Bastante. Em tudo? Tudo. Hoje é o dia que... Aquele problema. Tá. Quem mais aí? Mais alguém? Amém. Irmão, a gente é uma pessoa de fé. Não é de fé? Pronto. Tá abençoado. Tó. Beba. Você tem que começar a crer no poder de Deus, porque é assim que Deus opera. Bebe tudo. Faz tempo que você não bebe. Está abençoado, mãe. E aí? Não descia, não? Não descia, não? E como que tá? Tá, aperta aí. Tá sentindo o quê? E a azia? Hã? Ah, não estava sentindo? Aperta, mãe. Senão eu vou apertar eu. Olha a minha mão aqui. Hã? Não, eu tô... E dor? Então já pode sentar, já está bem. Já. Tchau. Pode sentar. Vamos orar, gente. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero que o Senhor opere aqui o milagre. Olha assim na sua mão, olha mesmo, olha para a mão. Você que está aqui na frente ou no seu lugar. A gente está num culto de fé. E a Bíblia fala que a sua fé é que vai trazer o milagre. Não é a minha oração, não, é a sua fé. Diga assim, Senhor Jesus, olha para a sua mão, diga, Senhor Jesus, coloca na minha mão o teu poder. Eu não aceito, nem permito mal algum na minha vida. Diga, eu creio e tenho a certeza que é fé que o Senhor existe. E eu tenho a certeza de que o Senhor é o Deus que sara. Eu repreendo toda dúvida. Senhor Jesus, me ajude na minha falta de fé. Muda meu coração agora, pois eu creio que o Senhor está aqui e que nas minhas mãos tem o teu poder. Amém. Coloca a mão onde você sente a dor. Se for um lugar difícil, coloca no coração, que às vezes é lá no pé. Como que eu vou colocar a mão no pé? Coloque na mão, no coração. Feche os seus olhos, que agora se conecta com Deus agora. Pai, em o nome do Senhor Jesus, você vai orando também, porque Jesus, todas as vezes que curou alguém, Jesus disse, a sua fé te salvou. Foi a fé da pessoa. Então agora você vai orar, determinando a saída do mal e assumindo a sua cura agora. Pai, comece agora a passar do alto da cabeça até a planta do pé agora, Jesus. Aonde essa pessoa sente essa dor, aonde ela carrega essa enfermidade. Pai, começa agora a tocar nos nervos, nos ossos, nas articulações.
Oh, meu Deus, agora, começa agora a passar, meu Pai, pelo sistema nervoso, meu Pai, digestivo. Começa agora a passar no útero, nos pulmões. Poder de Deus, vai passando agora. Meu Pai, eu li na tua palavra que tu és o Deus que restaura, que renova a alma, o espírito, até o corpo. Pai, esta pessoa ela não vai sentir mais dor. Quando terminar esta oração, meu Pai, todo esse mal-estar que essa pessoa carrega, acabou, Satanás, porque o corpo desta pessoa é templo do Espírito Santo. E eu digo agora, alteração de pressão, da qual o Senhor falou ao meu coração, que o diabo, meu Pai, vira e mexe, está tentando mexer, alterando a pressão dessa pessoa, meu Pai, aumentando a pressão, essa pessoa sente dor, meu Pai, parece que vai explodir uma dor na nuca, meu Pai, estou repreendendo agora, saia todo mal agora. O mal, escuta a voz do ministro da palavra de Deus, eu estou te mandando e te exigindo agora, sai agora das articulações, sai da alma, sai do peito, sai do organismo desta pessoa agora. Eu digo agora em nome do Senhor Jesus Cristo, toda síndrome, todo mal que percorre o corpo dessa pessoa há anos, sai, desapareça agora. Diga assim: todo mal, em o nome de Jesus. Com fé, hein? Diga em nome de Jesus. Diga sai e não volta mais. Levanta a mão para o céu. Você é uma pessoa de Jesus. Você está na presença de Deus. Jesus está presente aqui. E Ele está tocando agora no seu corpo. Diga obrigado, Jesus. Vamos aplaudir o nosso Deus. Amém? Vou contar até 3. Você tá não, minha amiga? Vou contar até 3. Gente, cadê o obreiro? Tem obreiro? Manda ela voltar. Ela não deve ficar aqui. Isso. Tem que parar para orientar, não precisa. A gente faz a obra, a gente tem que saber como faz. Bom, eu vou contar até 3. Você vai fazer tudo o que você não podia fazer. Só pode tocar nessa ferida que não dói mais. Como que tá aí? Depois da oração. Parou de doer, tá doendo. Hã? Não aguentava pôr a mão assim. Agora. Pode tocar. Tá doendo mais não. Hã? Tá doendo não. Tá nada. Nem vai doer, em nome de Jesus. É bonito a gente ver, mas a gente tem que ensinar a pessoa a ser uma pessoa mais de fé. Mas é coisa simples, ela podia ter resolvido isso antes. Vai quanto tempo que tá assim com essa ferida no pé? Faz uns 6 meses. Não, já era para ter resolvido. Sara, depois volta. Não, já era para ter resolvido já, é isso que eu estou falando. Porque às vezes a gente demora muito, a gente começa a falar, mas eu não sei orar. Sabe sim, você é uma pessoa ungida, o mesmo Deus que está na minha vida está na sua. Amém? A senhora pode andar aí, vai sentir o chão. Vai. Vai mesmo. 1, 2, 3, faz tudo que você não podia fazer. Você não podia abaixar, levantar a perna, levantar o braço, vai lá. Faz tudo. Gente, faz o que você não podia fazer, vai lá. É a tua fé que te salva. Vai lá. Não olha para lá não, pastor. Você tem que olhar aqui. Lá está sendo cuidado. É aqui que você tem que prestar atenção. Isso. Vamos lá. Isso. Deus está operando. Para Canaã, vamos para Canaã. Amém. É animado. Acho que ela está animando vocês. Vamos lá para Canaã. É isso aí. Amém, Jesus. Glória a Deus. Como é que está agora? Firme e forte. Melhorou? Graças a Deus. De 1 a 10, melhorou quanto? 10. Aí, pronto. Eita, glória. Tem que ser positivo. Quem mais aí estava com dor? Sumiu, pastor. E aí? Hã? Minha dor sumiu. Naquele lombar, só dando um pouquinho pro pescoço, mas já está passando. Esse pouquinho, um dia minha filha falou assim, pai. Eu falei, Isabel, como que você foi na prova? Ela falou, pai, eu acertei, eu tirei 9,5. Aí fui falar com uma amiga, ela disse, nossa, você não tirou 10? Pai, estou tão triste. Eu falei, pode ser boba. Quando alguém perguntar, quanto você tirou? Quase 10. Quase 10.
Ensinei ela. Você acaba munindo as pessoas para falar mal de você. Quando perguntar, faltou assim, ó, quase 10. Que coisa boa. A pessoa não vai nem saber falar nada para você. Essa menina ela vai parar de ficar te perseguindo. É que você fala, só tirei 9,5. 9,5, foi quase 10. É que meu marido tem Alzheimer, eu cuido dele. Dou banho, toco, tudo ele. Então ele é muito pesado. Eu tenho que fazer força com ele. Mas ó, de 1 a 10, quanto que melhorou para a senhora aí? 10. Pronto, tá aprendendo. Tá aprendendo. Quem mais aí? Tava com dor. E aí, meu amigo? Bem, quadril. Cheguei que estava com um pouco de dor, incomodando. Essa noite eu não consegui dormir muito, mas deu uma boa aliviada agora. Você tem que fazer isso. Eu não sou atleta não, mas eu sei algumas coisas. Você tem que fazer isso aqui. Ó. É, esse rotacional que... Não faz? Como é que tá? É que tá endurecido, você tem que fazer mais. Mas como que tá? Bem melhor. Tá mais bem leve. melhor do que eu cheguei. Amém. Tem mais alguém? Ouvido. Pastor, a dor já sumiu. Amém. E o ouvido está começando a fazer assim, ó. O poder de Deus está operando. Tá desentupindo. Tá. Vamos aplaudir Jesus. Pode sentar, gente. Isso aqui já foi um exemplo. Amém? É isso que eu estou falando. Vai viver uma vida de fé. Começa a viver uma vida de fé, porque Deus vai operar. Olha, você está levando uma unção para casa. A unção, quando Deus te dá, ela te acompanha. Essa semana, faz você mesmo a sua campanha em casa. Todo dia de manhã, você vai lá e coloca a mão na sua cabeça e faz, ó, demônio, em nome de Jesus, já estou começando o meu dia, estou te repreendendo aqui. Você não vai me perturbar. Você não vai trazer de volta essa dor. Eu fui curado, fui abençoado pelo poder de Deus. E você não vai tocar no meu corpo, porque eu estou lhe exigindo em nome de Jesus. Amém. Você mesmo pode fazer sua campanha em casa. Eu vou fazer 5 dias de fé aqui na minha casa, todo dia. Durante 5 dias eu vou fazer esse ato de fé. Você mesmo pode fazer. Amém? É assim que a gente melhora. A gente tem que começar a exercitar a fé. Digo amém. Existe o exercício da fé. Eu gosto de fazer exercício. Se você pegar, eu não vou falar não, senão o pessoal tem. Mas eu pego peso mesmo. Eu sou meio parrudo aí. Eu gosto de fazer musculação, eu gosto. Mas se uma pessoa for treinar junto comigo, ela não vai conseguir pegar o mesmo peso, vai? O mesmo peso vai conseguir? Mas daqui uns 3 meses. Porque ela está exercitando, ela está se fortalecendo. A fé tem que ser exercitada. Quem está entendendo? Talvez sua fé ainda está um pouquinho fraca ainda, porque você está voltando a exercitar ela. Mas quando você volta a exercitar mais, você fica tão forte. Amém? Meu irmão, você consegue vencer cada coisa aí que você fala, demônio. Antigamente você fazia acontecer, agora é comigo, hein? Você não tem medo, você tem até ousadia. Pode me chamar, tá com problema? Vem cavar comigo aqui que eu resolvo. Você é uma pessoa assim, porque você é uma pessoa que exercita a sua fé. Digo amém. Um dia eu caí do telhado. Pode rir não, hein? Eu fui subir num telhado, rapaz, eu caí do telhado. Que eu não sei andar em telha, né? Que tem que saber andar, né? E eu fui andar na telha da igreja, rapaz, eu caí. Mas pensa num tombo. Pensa num tombo. Quando eu caí, o dedinho do pé ficou assim, um em cima do outro, assim. Oh, meu Deus, que luta, irmão. Eu andava assim, de sapato. Tem um dia que eu me revoltei. Eu falei, em nome de Jesus. Meu Deus, está repreendido agora. Eu digo, sai, pá. O dedo fez, pá. Nunca mais senti mais nada. Meio doido. Mas eu tinha que ter uma atitude, porque eu estava